Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nós celebramos hoje a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil. A Virgem Maria, ela é um grande presente de Deus à humanidade. Ela é mãe daqueles que creem nela e daqueles que não creem. Daqueles que têm um profundo amor pela encarnação de Cristo Jesus e por aqueles que nem acreditam nisso. Ela é sempre a mãe bendita. Nós conhecemos mais ou menos, quase todo mundo sabe muito bem a história de Nossa Senhora Aparecida. 1717, uma pesca milagrosa ali no Rio Paraíba, próximo àquele lugar onde foi dada depois o nome de a cidade de Aparecida. 3 pescadores pescaram a imagem de Nossa Senhora. Esta imagem que nós temos aqui é um facsímile, ou seja, ela é exatamente deste tamanho. Primeiro eles pegaram o corpo, logo depois lançaram a rede nas águas barrentas do rio e pegaram a cabeça da imagem. Colocaram, encaixou perfeitamente, levaram para casa e ali começa uma série de milagres. A Virgem Mãe. E se Maria apareceu na nossa terra, na nossa nação, é justamente para lembrar ao povo brasileiro quem é ela e quem nós somos. Ela é a nossa mãe, a nossa rainha, a nossa imperatriz, e nós somos os seus filhos. Nós somos os filhos de Maria. A Virgem Mãe de Deus. Hoje nós vimos, na primeira leitura, a Rainha Esther, que já é a figura de Maria, aquela que alcança favores do rei, diferente da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela era uma das várias mulheres do rei, Então ela, para se apresentar diante dele, ela tinha que quase conseguir um milagre. Se ela fosse falar com o rei e não tivesse sido convidada, ela podia ser decapitada. As rainhas podiam ser mortas se o rei não quisesse falar com elas. Ela então vai ousadamente falar com o rei. A nossa mãe, a nossa rainha, ela não tem esse problema, porque ela não é a mulher do rei, ela é a mãe do rei. Como os hebreus chamavam, ela é a Gevra, a mãe do rei. Então, ela é a rainha mãe. A rainha que alcança favores do seu filho, sempre em prol do seu povo. É a primeira leitura. A segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, que mostra a verdadeira face de Maria. Ela é aquela que é revestida de sol. Tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e esta coroa simboliza 2 povos, 2 raças. Simboliza o povo escolhido por primeiro, que foi o povo de Israel, as 12 tribos de Deus, de Israel, e também simboliza os 12 apóstolos. Ela é a mãe daquele povo, que nasceu também por causa do filho dela, foi criado aquele povo por causa de Jesus, e ela é a mãe do povo futuro, aqui apontada pelos 12 apóstolos. A Virgem, que é a base da igreja, a base da nossa fé, a mulher revestida de sol. O Evangelho, nós vemos ela intercedendo para que o primeiro milagre acontecesse, quando Jesus começou a sua vida pública, Mas na verdade esse não foi bem o primeiro milagre. Vários outros milagres aconteceram antes. Por exemplo, o milagre que aconteceu no ventre dela. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, foi um grande milagre. Como que uma criança pode ser fecundada em um óvulo sem o auxílio de um homem? E nela é possível, nela foi possível. O primeiro milagre foi o Jesus ter sido gerado no ventre dela sem auxílio algum. Depois, quando nasce o seu filho Jesus, ela era virgem antes, continuou virgem durante o parto e depois do parto continua virgem. Já é um milagre. Ela, quando nasceu, já foi um milagre.
Ela nasceu sem o pecado original, Deus já preservou ela desde o princípio, já foi um milagre. E tem um outro milagre que eu gostaria de falar. É quando a Virgem Maria vai visitar a sua prima Isabel. Algumas pessoas, porque tem assim um sentido mais sociológico, aquela coisa toda, diz assim: Maria foi lá nas montanhas da Judéia visitar Isabel porque ela era disponível, ela era serviçal, Maria foi servir a prima dela e tal. Maria não foi para isso. Desculpa tirar isso da sua ideia. Ela não foi por causa disso. Ela foi realizar um outro milagre. Ela foi porque a palavra de Maria, quando entrasse nos ouvidos de Isabel, santificaria João Batista. A criança que estava no ventre de Isabel foi santificada, e João, quando nasceu, já era santo. E por que era necessário fazer isso? Porque João era o arauto do rei. Era ele que deveria ir à frente. Era ele que deveria falar do esposo. Olha, se preparem, ele já está aqui, ele está com o machado na raiz da árvore. Ele vai cortar, ele vem. Era o grande arauto, né? Aqui lembrando os casamentos da época dos judeus. Tem toda uma história tão bonita que não dá tempo de contar. Mas só para dizer isso. Maria foi visitar a sua prima Isabel, para que o plano de Deus continuasse e acontecesse exatamente como Deus sonhou. Era necessário que ela fosse, santificasse o filho que estava no ventre de Isabel. Se as nossas famílias, se as nossas vidas quiserem ser santificadas, é necessário que Maria esteja dentro dela. É impossível uma família ser santificada sem a presença da Virgem Maria. Ela é o instrumento de Deus para isso. É por isso que quando o anjo Gabriel aparece a Maria, e talvez a gente não tenha pensado nesse detalhe ainda, mas ela é a única pessoa nas Sagradas Escrituras que é chamada de cheia de graça. Nenhuma outra pessoa, né? Quando Deus escolheu a rainha Esther, Ele escolheu a rainha Esther para ir. Esther, você foi escolhida por Deus, mas você não é cheia de graça. Maria é aquela que o anjo desce até ela, o anjo Gabriel, e diz a ela, admirado diante daquela criatura, tão perfeita, tão bela, ave cheia de graça, está plena de Deus, repleta de Deus. Se Deus está todo nela, ela não tem espaço para o mal, nem para o pecado, nem para nada disso. E uma coisa que acontece com a Virgem Maria que não aconteceu conosco, é que em nenhum momento da existência de Maria, ela esteve sob o domínio de Satanás. Nós já estivemos. Uma criança, quando ela nasce com o pecado original. O pecado original significa que o diabo tem poder sobre ela. Aquela criança é pagã. A ela não foi comunicada a vida divina. Não foi dada a ela a graça que é dado no batismo e nos torna filhos. A criança que não foi batizada. É por isso que nós devemos batizar os nossos filhos o quanto antes. Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, ela quando entrava em trabalho de parto já mandava chamar o padre. Ela teve 9 filhos. A que mais demorou para ser batizada foi Santa Teresinha, que durou 4 dias. Ela quase morreu por causa disso, né? Mas todos os outros eram batizados na hora que nascia. As irmãs, os parentes diziam: Zélia, isso é muito exagero, para que isso? Ela dizia: exagero é a gente deixar os nossos filhos nas mãos do diabo. O quanto antes eu puder arrancar das mãos do diabo, eu farei isso. E a Virgem Maria é aquela que não passou por esta opressão diabólica. Todos nós passamos, infelizmente. Então hoje nós celebramos esta mulher, a bela Virgem Maria, a perfeita, a cheia de graça, a mãe esplendorosa, a mãe bondosa, a mãe caridosa, aquela que dispensa no nosso meio todas as graças, todas as graças. O Senhor Jesus, quando passou os 30 anos no recolhimento da família de Nazaré, ele ficou lá com a sua mãe, com José, ele era obediente aos seus pais.
amava e protegia os seus pais. Só sai para pregar o Evangelho, e o tempo de vida de Jesus de pregação durou só 3 anos. A maior parte do tempo ele esteve com ela. A nossa vida, ela deve ter muito mais tempo ao lado de Maria, ao lado dela, sendo olhado, sendo cuidado. Agradeçamos a Deus por ter nos dado a Virgem Maria. Imploremos a ela, nossa mãe querida, a Virgem Aparecida, para que ela dê um vinho novo ao nosso Brasil. Dê alegria aos nossos povos, dê a paz, dê a graça, ela que dispensa todas as graças sobre nós, sobre a Igreja de Deus, ela interceda por nós. Ela inclusive foi decretada aqui no Brasil como a general dos generais do Exército Brasileiro. É ela que é a comandante que está à frente, e não só do nosso Exército Brasileiro, quando ela foi proclamada padroeira do Brasil. Não só o nosso Exército Brasileiro, mas ela está à frente dos exércitos celestes, dos anjos de Deus. São Miguel presta reverência a ela. Os arcanjos, São Rafael e São Gabriel, estão a serviço da Virgem. Peçamos que ela, soberana rainha tão poderosa, venha em socorro da nossa miséria, dos pecados do povo brasileiro, da fraqueza e da miséria que nós infelizmente nos encontramos. Nós só temos um refúgio, a Virgem soberana. Peçamos humildemente a nossa mãe querida, que ela venha em favor do nosso povo brasileiro, de nossas famílias, venha em favor da Santa Igreja de Deus. Rezemos como o anjo Gabriel rezou a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.